Janaína Pascoal, por gentileza. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os colegas presentes, as pessoas que nos acompanham. Cumprimento especial aos advogados que também participam desta sessão, exercendo uma prerrogativa constitucional, entendendo-se prerrogativa como direito-dever. Eu quero deixar muito claro que, muito embora eu seja líder do PSL, nesta oportunidade não falo pela bancada. O caso é polêmico, o caso é complexo, a bancada tem posicionamentos diversos, eu respeito os posicionamentos da bancada, como respeito todos os posicionamentos que, ao longo do trâmite deste processo na casa, foram sendo externados. Então, aqui não fica nenhum tipo de crítica a qualquer colega por sua concepção, por sua convicção. Não vou fazer uma análise coletiva. Entendo que toda análise coletiva de mulheres, homens, brancos, negros, hétero, trans, homo, são análises, por princípio, injustas. Também não vou avaliar a pessoa da deputada Isa ou a pessoa do deputado Cury. Vamos analisar tecnicamente, juridicamente, um fato concreto e objetivo e a normativa que recai ou pode recair sobre este fato. Chamo atenção para uma peculiaridade da sessão de hoje. Nós não estamos numa sessão legislativa, sob o ponto de vista naturalístico do termo. Não estamos aqui debatendo um projeto de lei. Mesmo o projeto de resolução não é um trabalho legislativo, porque este tal projeto, em sendo aprovado, se extinguirá neste momento com a aplicação da pena. Então, não é bem um processo legislativo. Hoje a casa funciona mais como tribunal do que como poder legislativo. Até por isso, eu não atendi a imprensa durante esses meses todos, eu evitei externar a minha posição durante esses meses todos, porque quis observar e ouvir todas as partes de maneira cautelosa, de maneira serena, como um bom juiz deve fazer. Quero deixar bem claro que os senhores podem buscar todos os meus escritos e pedir para os meus ex-alunos das minhas aulas. Desde sempre, estabeleci separação firme entre ilícitos penais e ilícitos civis. Entendo e reitero que, para a caracterização de um ilícito penal, é necessário mais elementos, uma situação de maior reprovabilidade, do que para a caracterização de um ilícito civil. Seja um ilícito civil administrativo, seja um ilícito civil propriamente, seja um ilícito civil político. Estamos tratando, neste momento, de um ilícito civil de natureza política, mas que também tem roupagem jurídica. Então, o que eu vou falar aqui, quero deixar bem claro que não se aplica a quaisquer feitos penais que estejam em andamento. Vou tratar de um fato que aconteceu dentro de uma casa legislativa, durante uma sessão da maior importância, votação do orçamento, aos olhos de toda a população, no meio do plenário, segundo relatos por um parlamentar que estaria, inclusive, sob o efeito de álcool. Estivesse ou não sob o efeito de álcool, ainda assim a situação se revelaria grave, porque o atentado não foi contra uma deputada, o atentado foi contra a respeitabilidade da casa. Se não estivesse alcoolizado, deliberadamente agiu de maneira desrespeitosa para com uma colega, agiu de maneira desrespeitosa para com a casa. Se estava alcoolizado, haja vista que não é uma pessoa que se apresente como dependente, ou seja, não é um doente alcoolista,
desrespeitou a casa 2 vezes, né? Ao vir por um trabalho sério, votação do orçamento, final de ano, sob o efeito de álcool, né? E ainda assim agir de maneira absolutamente incompatível com o decoro que se exige de um parlamentar. Para reconstituir a verdade, eu vou falar, e não estou aumentando nada, os próprios deputados do PT e do PSOL falaram sobre isso, que tanto o PSOL quanto o PT, muito embora usem as redes e a imprensa para alardear que a casa é machista, que a casa cerceia, que os deputados estão contra as mulheres, o PSOL e o PT não aproveitaram, não utilizaram os momentos processuais cabíveis para pedirem a cassação do deputado Cury. O PSOL tem uma cadeira na comissão de ética. O deputado Gianazzi criou o discurso de que deveria ceder sua cadeira para uma mulher e, na verdade, abriu mão de um trabalho importante, de uma participação importante, porque ele poderia ter defendido a cassação naquela oportunidade. Delegou para a deputada Érica, que também não fez, porque todos sabem que ela poderia ter preparado um voto vista, não preparou, e foi nomeado relator um parlamentar de um partido aliado ao PSOL, deputado Emídio, que, como advogado que é, sabe que poderia, e digo mais, deveria ter pedido a cassação. Se era para caminhar para um entendimento, para um acordo, mais ainda deveria ter pedido a cassação, porque aí o entendimento seria por uma pena minimamente razoável. Suspensão de 1 ano, que foi o que propôs o delegado Barros, o deputado Barros, desde o princípio, ou suspensão de 6 meses, que foi o que o deputado Emídio propôs, já sabendo que daria margem a uma revisão. Então, o PSOL perdeu a oportunidade de pedir a cassação na comissão de ética, o PT perdeu a oportunidade de pedir a cassação na comissão de ética. Então, na omissão do PSOL e do PT, estou aqui publicamente pedindo a cassação do deputado Cury. E vou mostrar que temos, sim, que deliberar sobre este pedido no plenário. Quero ler para Vossas Excelências a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Na Constituição Federal, artigo 55, está escrito: perderá um mandato o deputado ou senador, inciso 2º, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Aí vem o parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1º, 2º, quebra de decoro, e 4º, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional da ampla defesa. Bom, por que eu estou lendo esse dispositivo? Vossas Excelências poderão dizer, mas esse dispositivo se aplica a senadores e deputados federais. Porém, por referência expressa, ele também se aplica aos deputados estaduais. E como se não bastasse a letra fria da Constituição Federal, a Constituição Estadual, em seu artigo 16, praticamente replica a previsão, dizendo que perderá o mandato aquele parlamentar cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro, e no parágrafo 2º, que cabe à mesa ou a um partido político com representação no legislativo pedir à Assembleia a perda do mandato. Por que eu estou frisando aqui? Porque tanto a Constituição Federal como a Constituição Estadual dão competência e legitimidade para partidos políticos com representação na Casa Legislativa pedirem a cassação de parlamentares por quebra de decoro.
deputado Emídio é advogado, deputada Marcialia é advogada, outros tantos colegas são advogados. Está nítido que o PSOL poderia e pode, que o PT poderia e pode propor a cassação do deputado Cury para que o plenário delibere. Alguém poderá objetar dizendo, mas aqui está escrito provocação da mesa ou de partido, e na medida que a mesa já fez a sua representação, a sua resolução propondo uma suspensão parcial, não caberia a provocação do partido. Pode-se até interpretar dessa forma. Depois de uma discussão, pode-se até concluir por esse caminho. Eu não concordo, porque aqui não está escrito que a provocação de um exclui a possibilidade da provocação do outro. Mas o fato é que PSOL e PT, que insistem em alardear que todos são machistas, que todos estão contra a deputada, que todos estão... não utilizou, além dos caminhos previstos claramente no regimento, permissivos claros da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Estou falando isso apenas para colocar de maneira clara a verdade dos fatos, porque todos os deputados estão recebendo correntes de e-mail pedindo para pautar esse julgamento, né? Pedindo para cassar o deputado, e os partidos que estão fomentando essas correntes tentaram e tentam adiar o julgamento, tentaram e tentam fazer a população crer que eles pediram algo que eles não pediram. Então, o mínimo de transparência numa casa legislativa se deve ter. A questão do parecer da Procuradoria. Se nós fizermos uma analogia com um tribunal, e a analogia cabe, porque estamos fazendo um julgamento de um ilícito civil, que em direito, né, pode-se abordar como sendo, estamos assim, no auge do administrativo sancionador, fôssemos um tribunal judicial ou administrativo, o parecer da Procuradoria serviria para análise, debate e avaliação. Pensem no TJ. Tem lá a parte ativa, a parte autora, a parte passiva, né? A parte que se defende, e a maior parte dos feitos passa pelo Ministério Público, para o Ministério Público exarar um parecer. Senhores procuradores da Casa, que são extremamente competentes, apresentaram um parecer. Da mesma maneira que no TJ, o parecer do Ministério Público não vincula os magistrados, nesta Casa, o parecer da Procuradoria orienta, porém, não vincula os magistrados, que somos nós, deputados, soberanos na decisão de mérito. Mas vou além. Poder-se estabelecer um paralelo, não com um processo judicial num tribunal, mas com um processo de impeachment. Vossas Excelências, se pegarem os textos que há sobre os processos de impeachment, que tratam, ao fim e ao cabo, da responsabilidade do agente político, Vossas Excelências constatarão que a comissão, a primeira comissão que analisa a denúncia, não vincula o plenário. Nem a decisão do presidente que recebe a denúncia do processo de impeachment vincula o plenário, nem a comissão processante que é instituída vincula o plenário.
Mesmo que a denúncia tenha sido recepcionada parcialmente, o plenário pode deliberar sobre o todo. Mesmo que a comissão processante tenha orientado de uma outra forma, o plenário pode deliberar sobre o todo. Tanto o plenário da Câmara, no momento que o processo de impeachment está na Câmara, como o plenário do Senado, no momento que o processo de impeachment está no Senado. Toda a normativa existente para as casas legislativas federais se aplica às casas legislativas estaduais. É inaceitável que os representantes do povo fiquem impedidos de analisar o fato de maneira ampla e restrita, obviamente conferindo aos senhores deputados, aos senhores advogados, a oportunidade de se manifestarem livremente. Quando a Procuradoria da Casa fala que não tem previsão, por isso não pode, está pensando unicamente com a mentalidade no regimento. E está escolhendo um caminho. Não tem previsão, não pode. Me filio aqui à dissidência levantada pelo deputado Barros ao sustentar que a omissão deve ser interpretada de maneira a dar mais poderes aos parlamentares eleitos pelo povo, e não o contrário. Mas ainda que assim não fosse, ainda que o regimento fosse expresso, no sentido de que nós não poderíamos votar contra o que decidiu a Comissão de Ética, ainda que fosse expresso, eu pergunto, no arcabouço jurídico vigente no país, no sistema jurídico vigente, vale mais a Constituição Federal, a Constituição Estadual ou o regimento interno? Das normas, o regimento interno é o que tem menor valor. Seja ou não o jurista kelseniano, ele sabe que o regimento interno deve respeitar as normas maiores. E as normas maiores dizem que o plenário é soberano. E vou além. Sequer precisaríamos de emenda. Antes de deliberar sim ou não sobre a decisão da Comissão de Ética, devemos deliberar se aceitaremos plenamente o parecer da Procuradoria. Entendo firmemente que o plenário precisa decidir se vai acatar a interpretação da Procuradoria. Se colocada em discussão, ou não precisa nem de discussão, em votação diretamente, porque o meu intuito não é obstruir, meu intuito não é atrasar, meu intuito é enfrentar. É enfrentar essa discussão. E só a faço hoje porque sou juíza da causa. Hoje, antes de deliberar o sim ou não, precisamos votar se o plenário vai acatar o parecer da Procuradoria. Se o plenário acatar o parecer, aí sim nós vamos votar sim ou não a pena de 119 dias. Se o plenário não acatar o parecer, nós temos que deliberar a cassação. Porque, conversando com colegas de maneira individualizada, eu sinto a frustração, o inconformismo, a indignação de ter a sua liberdade de voto cerceada. Eu vou respeitar o voto de todo e qualquer colega. O colega que votar para absolver o deputado Cury, eu vou respeitar. O colega que votar para aplicar 119 dias, eu vou respeitar. O colega que votar
para aplicar 180 dias, eu vou respeitar. O colega que votar pela cassação, eu vou respeitar. O que nós, como parlamentares, não podemos admitir é ter o nosso direito de analisar o caso de maneira ampla na sua integralidade. O discurso de que estamos amarrados, de que estamos cerceados, esse discurso não se sustenta. Foi o discurso que tentaram fazer quando eu pedi o impeachment da presidente Dilma, e me orgulho muito, pediria de novo. Tentaram restringir o meu direito de acusar, tentaram restringir o direito dos parlamentares de votar, mas a verdade é que o plenário é soberano. Aconteceu uma situação dentro da casa que, se tivesse acontecido em outro ambiente, talvez até não se devesse discutir. Não é meu objeto aqui. O que aconteceu dentro da casa maculou o nome da casa. E é a casa que tem que dar a resposta. Desde o primeiro ano de direito que eu sustento, que o Poder Legislativo se apequena, toda vez que se socorre do Poder Judiciário, toda vez que não consegue resolver os seus conflitos, mostra incompetência, mostra incapacidade, mostra imaturidade, mostra inutilidade. Mas o Poder Legislativo só existe quando os legisladores, sobretudo no momento que funcionam como juízes, têm liberdade para deliberar. Como se não bastasse, a defesa do deputado data vênia, tenho muito respeito pelo doutor Delmanto, somos colegas de longa data, mas a defesa do deputado cometeu uma indelicadeza ao dizer que o colega é carinhoso, é afetuoso, age assim com as colegas, abraça todo mundo. O colega é muito discreto, o colega é um colega quieto, né? Aqui eu preciso dizer a verdade, mas esse colega nunca abraçou ninguém. Então, qual é a mensagem que passa para a população? Que a Assembleia é uma perdição? Então, é necessário, sim, que nós tenhamos liberdade para debater na integralidade a situação. Entendo firmemente que podemos resolver o caso hoje, de maneira juridicamente firme, colocando em votação a aceitação do parecer da Procuradoria. E, dependendo do que for votado, aí sim seguiríamos para deliberar o sim ou não. O que eu não posso admitir, como defensora das prerrogativas do Poder Legislativo, é que sejamos amarrados, é que sejamos cerceados de votar da maneira que entendemos que queremos e podemos votar. Então, fica aqui a minha manifestação, né, de defesa das prerrogativas dos parlamentares. Porque eu não gosto de discurso que não se complementa com atos. As pessoas têm discursado muito, dado muita entrevista, feito muitas postagens, mas não fazem o que precisa ser feito, né? Para que as situações se concretizem. Numa situação formal, estou sendo a única parlamentar que estou pedindo a cassação do deputado Fernando Cury. Porque o ato dele quebrou decoro, porque o ato dele ultrapassou a questão individual, né, entre os dois parlamentares. Foi um ato que atentou contra a casa, num dos dias mais importantes, né, do ano legislativo, e, como se não bastasse, a defesa
né? Não digo a defesa ou advogado, por favor, mas a linha de defesa também atentou contra a casa, ao querer fazer crer equivocadamente, inveridicamente, que todas as mulheres dentro dessa Assembleia aceitam serem tocadas, né? Essa é a minha manifestação. Eu antecipo que quero votar se aceitamos ou não o parecer. Se a votação for feita, votarei para não aceitar o parecer, porque parecer é parecer, não é decisão. Se parecer fosse decisão, se chamaria decisão. Parecer é parecer. Então, se for votado, votarei para não acatar. E se houver a possibilidade de deliberar sobre a cassação, votarei. Estou falando de Janaína Pascoal, não é a líder do PSL, porque eu vou respeitar os meus colegas. Votarei pela cassação em nome da preservação do Poder Legislativo no Estado de São Paulo. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Janaína.